Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Matemática em Casa. Neste vídeo vamos resolver uma ficha de exercícios de trigonometria. Na descrição encontras o link onde podes descarregar a ficha em PDF. Neste primeiro exercício, vamos começar por justificar que o triângulo representado, o triângulo ABC, é um triângulo retângulo. Repare que nós temos a informação acerca das medidas dos três lados do triângulo, mas não temos a informação de que ele é retângulo. Quando nós queremos provar que um triângulo é retângulo, sabendo a medida dos três lados, nós vamos utilizar o recíproco do teorema de Pitágoras. Começamos por observar que o lado maior tem 15 cm, os outros dois lados 12 e 9 cm. Portanto, 15 será o candidato à hipotenusa, enquanto que os outros dois serão candidatos a catetos. Isto no caso do triângulo ser de facto retângulo. Vamos ver se essas três medidas se relacionam pela igualdade de Pitágoras. Isto é, se o quadrado do maior é ou não igual à soma dos quadrados dos outros dois. Vamos então calcular. O quadrado do lado maior, o quadrado de 15 ao quadrado, é igual a 225. Vamos ver se a soma dos quadrados dos outros dois lados é ou não igual. 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado, que é igual a 9 ao quadrado dá 81, 12 ao quadrado 144, portanto o valor da soma 81 mais 144 dá de facto 225. Confirma-se, o quadrado do lado maior é igual à soma dos quadrados dos outros dois, portanto, vamos escrever essa igualdade, 15 ao quadrado igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado, que acabamos de verificar. Portanto, pelo recíproco do teorema de Pitágoras, podemos concluir que o triângulo, neste caso o triângulo ABC, é um triângulo retângulo em B. Em B, porque o lado maior era de 15 cm, que é o lado que se opõe ao ângulo de B, é o lado que se opõe ao ângulo B, portanto será também o ângulo maior, portanto o ângulo reto neste caso. Pretendemos agora calcular o valor exato do seno, cosseno e tangente do ângulo agudo que está assinalado na figura. Portanto, este ângulo é um ângulo reto, temos aqui de facto o nosso triângulo retângulo. Vamos só apagar aqui. Vamos começar por identificar cada um dos lados do triângulo para podermos aplicar o famoso soco à toa. Se não te recordas, clica no link e vais poder aprender esse truque que te permite mais facilmente fixar as razões trigonométricas. Portanto, nós vamos começar por identificar aqui cada um dos lados. Temos aqui o nosso ângulo alfa, o lado maior 15 será, neste caso, a hipotenusa. Temos aqui oposto ao ângulo alfa, medida 12, este é o cateto oposto, e o outro será então o de 9 cm, será então o cateto adjacente. Ora, o seno de alfa calcula-se dividindo o cateto oposto pela hipotenusa, então neste caso, cateto oposto 12, hipotenusa é 15, então 12 quinzeavos. Esta fração não é irredutível, vamos simplificá-la. 12 quinzeavos, podemos dividir ambos por 3 e vamos obter 4 quintos. Este é o valor exato. Relativamente ao cosseno, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Neste caso, o cateto adjacente é 9, a hipotenusa 15, 9 quinzeavos. Também podemos simplificar e vamos obter 3 quintos. Já a tangente de alfa é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, portanto, 12 sobre 9. Podemos também dividir em cima e em baixo por 3 e vamos obter 4 terços. Temos então o valor exato de cada uma das razões trigonométricas. Pretendemos agora determinar a amplitude do ângulo alfa. Para isso, vamos ter que usar uma das razões trigonométricas. Neste caso, temos as três, podemos escolher qualquer uma delas, bastava-nos uma. Nós vamos utilizar o seno. Sabemos que o seno de alfa é igual a 4 quintos. Como é que nós vamos utilizar isso para determinar a amplitude do ângulo alfa? Ora, seno de alfa é igual a 4 quintos. Daí, nós concluímos que o ângulo alfa é o ângulo cujo seno é igual a 4 quintos. Para isso, vamos ter que recorrer à calculadora, usando a tecla do seno, mas não de uma forma direta. Portanto, a tecla seno serve para calcular o seno de um ângulo quando conhecemos a sua amplitude.
Neste caso, queremos o contrário. Sabemos o valor do seno, queremos saber a amplitude do ângulo. Vamos utilizar aquilo que chamamos a função inversa. Ou seja, teremos que carregar, antes de carregar na tecla do seno, teremos que carregar na tecla second ou inverse, conforme o modelo da calculadora. E vai-te aparecer seno menos 1 ou arco-seno, também dependendo da calculadora. Portanto, no nosso caso, vamos escrever alfa igual a seno menos 1 de 4/5. Portanto, é o ângulo que tem seno igual a 4/5. Também se pode escrever alfa igual a arco-seno de 4/5. No fundo, significa o mesmo. É o ângulo cujo seno é igual a 4/5. Vamos então ver na calculadora o que é que isto nos dá e vamos obter um valor arredondado às unidades de aproximadamente 53 graus. Podes tentar com o cosseno ou com a tangente e vais ver que vais obter exatamente o mesmo valor. Neste caso, usando o cosseno, terias que fazer o cosseno menos 1 de 3/5, ou usando a tangente menos 1 de 4/3, e podes comprovar que vais obter exatamente o mesmo valor. Neste exercício, e relativamente ao ângulo alfa, é-nos dado o seno desse ângulo, portanto é igual a 3/5. O que nós pretendemos é determinar o valor exato da expressão cosseno de alfa mais 2 tangente de alfa. Para isso, vamos utilizar o seno para calcular primeiro o cosseno. Para isso, vamos usar a fórmula fundamental da trigonometria. De seguida, iremos calcular a tangente e, por fim, o valor da expressão. A fórmula fundamental da trigonometria é a seguinte: seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, isto para qualquer ângulo alfa. Em particular, nesta situação, e uma vez que o seno de alfa é igual a 3/5, podemos substituí-la nesta igualdade de modo a calcular o cosseno. Neste caso, o seno de alfa é igual a 3/5, uma vez que está ao quadrado, vamos substituir por 3/5 ao quadrado. E fica então 3/5 tudo ao quadrado, portanto com parênteses, mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Esta igualdade é equivalente à anterior. Portanto, vamos calcular o 3/5 ao quadrado, de modo a depois poder passar para o segundo membro. Ora, 3/5 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, 5 ao quadrado é 25, mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Vamos então obter, passando o 9/25 para o segundo membro, cosseno ao quadrado de alfa igual a 1 menos 9/25. Vamos calcular 1 menos 9/25, para isso teremos que reduzir ao mesmo denominador. 1 é o mesmo que 25/25 e 25 menos 9 vai nos dar 16. Portanto, vamos obter cosseno ao quadrado de alfa igual a 16, que são os 25 menos os 9, 16/25. O que nos interessa é calcular o cosseno e não o cosseno ao quadrado. Nós sabemos que o cosseno tem um valor positivo, nós só trabalhamos com cossenos com razões trigonométricas de um modo geral positivas, portanto será a raiz quadrada de 16/25. A raiz de 16 é 4, a raiz de 25 é 5, portanto temos que o nosso cosseno é igual a 4/5. Para calcular o valor da expressão, vamos precisar também da tangente. Já temos o cosseno, vamos agora determinar a tangente de alfa. Para isso, temos uma outra fórmula que nos diz que para qualquer ângulo alfa, a tangente de alfa é igual ao seno sobre o cosseno. Para qualquer ângulo alfa, a tangente de alfa é igual ao seu seno, portanto seno de alfa, sobre o seu cosseno, cosseno de alfa. Em particular neste caso, como já temos o seno, era-nos dado no enunciado, também já temos o cosseno porque o calculamos, podemos escrever que é igual a 3/5 sobre 4/5. Vamos efetuar esta divisão de duas frações. Para isso vamos multiplicar o 3 pelo 5 e vai ficar no numerador do nosso resultado e o 5 pelo 4 e ficará no denominador. Temos então 3 vezes 5 e no denominador 5 vezes 4. Observamos que o 5 é um fator comum, no numerador e no denominador podemos simplificar,
ficando com 3/4. E esse é então o valor da nossa tangente. Já temos tudo o que é necessário para calcular o valor da expressão. Temos o cosseno de alfa, que é 4/5, a tangente de alfa, que é 3/4. Portanto, o cosseno de alfa mais 2 tangente de alfa será igual a 4/5, valor do cosseno, mais 2 vezes 3/4, que é o valor da tangente. Não te esqueças, tens que fazer a multiplicação em primeiro e só depois a adição. Vai então ficar 4/5 mais, multiplicando, fica 6/4. Poderíamos reduzir já ao mesmo denominador, mas se observarmos que 6/4 é uma fração que pode ser simplificada, vai nos facilitar o trabalho. Portanto, 6/4 dividindo por 2 o numerador e o denominador dá 3/2. E agora sim vamos reduzir ao mesmo denominador, multiplicando a primeira fração por 2 e a segunda por 5. E vamos obter 8 décimos mais 15 décimos. Portanto, 8 mais 15, 23. Vamos então obter 23 décimos, que é uma fração irredutível. Portanto, temos o valor exato e simplificado da expressão pretendida. Este terceiro exercício é um problema, portanto vamos utilizar os nossos conhecimentos de trigonometria para determinar a altura pretendida, que é a altura da montanha. Sendo assim, temos que começar por identificar onde está o nosso triângulo retângulo. Se traçarmos uma linha vertical deste modo, nós temos aqui o nosso triângulo retângulo. O ângulo agudo desse triângulo é de 20 graus e o ângulo reto encontra-se aqui entre a linha vertical e a linha horizontal. Vamos aplicar uma razão trigonométrica aos 20 graus e vamos indicar na figura aquilo que sabemos. Esta distância tem 500 metros. Esta altura do triângulo não é a altura que nós pretendemos, não é a altura da montanha, mas vai ser útil para determinar a altura da montanha, uma vez que a altura da montanha pode ser dividida em duas partes não iguais, em que uma delas será a altura do triângulo e a outra será 1,30 m, a altura do menino que está a fazer a medição. Se conseguirmos determinar a altura do triângulo, só teremos que somar 1,30 m de modo a determinar a altura da montanha. Esta medida é o cateto oposto ao ângulo de 20 graus. Os 500 metros são o cateto adjacente. Com o cateto oposto e com o cateto adjacente, vamos utilizar a tangente. Portanto, a tangente de 20 graus será igual a medida do cateto oposto, podemos designar por x, sobre a medida do cateto adjacente, que neste caso são os 500 metros. Para determinar o valor de x, vamos começar por passar o 500 para o primeiro membro a multiplicar. Ficamos então com 500 vezes tangente de 20 graus igual a x. Este é o valor exato de x. O que nos interessa aqui é um valor aproximado, portanto nada nos adianta os 500 vezes tangente de 20. O que nós queremos saber é isto em metros, quanto é que vai dar. Ora, indo à calculadora, 500 vezes a tangente de 20, vamos obter x igual a 181,985 e mais umas casas decimais. A esse valor teremos que somar 1,30 m da altura do menino, de modo a determinar a altura total da montanha. Portanto, h será igual a 1,3 mais os tais 181,985 aproximadamente. Isto vai nos dar, como valor aproximado, nós vamos arredondar isto com duas casas decimais, uma vez que será o equivalente a centímetros, portanto a unidade são os metros, duas casas decimais vai nos dar uma precisão na ordem dos centímetros. Portanto, vai ficar 183,29, uma vez que seria 285, mas o 8 vai arredondar por excesso, uma vez que temos um 5 a seguir. Portanto, a altura da montanha será de 183 metros e 29 centímetros aproximadamente. Neste quarto e último exercício temos aqui um triângulo no qual temos a informação da medida de dois ângulos, 30 graus e 120 graus, e de um lado 6 cm. O que nós pretendemos é determinar a medida de um dos lados, que está designado aqui pela letra X. Para podermos aplicar a trigonometria, precisávamos de um triângulo retângulo. Ora, este triângulo não é retângulo. Se traçarmos a altura relativamente ao lado que mede 6 cm, vamos obter aqui um triângulo retângulo. A questão que se coloca é se esta altura divide ou não aquele lado de 6 cm em duas partes iguais. Isso só acontecerá se o triângulo for isósceles.
Temos aqui o nosso ângulo reto e agora queremos saber se a altura vai dividir ou não este triângulo em dois triângulos congruentes, ou seja, se a base, que é de 6 cm, ficará dividida em duas partes de 3. Isto só acontece se o triângulo for isósceles. Vamos então calcular este ângulo para comprovar se é ou não isósceles. Vamos para isso utilizar a propriedade que nos diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Portanto, a amplitude deste ângulo será 180 menos a soma dos outros dois, 120 mais 30. Portanto, igual a 180 menos 150, que dá 30 graus. Confirma-se então que estes dois ângulos são iguais, portanto, o triângulo é isósceles. E se garantimos que esta base com 6 cm vai ser dividida pela altura em dois pedaços de 3 cm cada. Portanto, poderemos aplicar trigonometria neste triângulo da esquerda, no qual temos um lado com 3 cm, um cateto, a hipotenusa será o x e temos o ângulo agudo com 30 graus. Neste caso, o x será a hipotenusa, o lado com 3 cm é o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus, portanto, com o cateto adjacente e com a hipotenusa, recordo só que à toa, vamos utilizar o cosseno. Então, o cosseno de 30 graus é igual à medida do cateto oposto, 3, sobre a medida da hipotenusa, que é o x que nós queremos descobrir. Desta vez o x aparece no denominador. Ora, vamos ter que passar o x para o primeiro membro a multiplicar e vai ficar x vezes cosseno de 30 graus igual a 3. E como nós queremos isolar o x, vamos agora passar o cosseno de 30 graus para o segundo membro, ficando com x igual a 3 a dividir por cosseno de 30 graus. Pronto, depois de estás mais habituado a este tipo de situações, podes fazer isto num só passo, passar o x para o primeiro membro, o cosseno de 30 para o segundo, não te esquecendo que neste caso o cosseno de 30 vai ficar a dividir o que lá estava, o 3. Ora, o cosseno de 30 graus é um daqueles valores notáveis, portanto é suposto saberes que o cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2, é o valor exato. Portanto, na nossa expressão, o valor de x vai ficar 3 sobre raiz de 3 sobre 2. Portanto, este é o valor exato, embora não esteja ainda escrito na forma mais elegante. Portanto, podemos escrever que é igual a 3 a dividir por raiz de 3 sobre 2, o que equivale a 3 vezes 2 sobre raiz de 3, portanto a fração será 3 vezes 2, 6 sobre raiz de 3. Ainda assim, devemos evitar apresentar uma fração com uma raiz quadrada no denominador. Para isso vamos fazer aquilo que se chama a racionalização do denominador e vamos multiplicar então, quer no numerador, quer no denominador, pela raiz quadrada de 3, e vais ver que isso vai permitir que a raiz desapareça do denominador. Portanto, podemos fazê-lo, desde que se multiplique pelo mesmo número o numerador e o denominador, obtemos uma fração equivalente. Então, 6 vezes raiz de 3, 6 raiz de 3, e raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado, portanto, é igual a 3. Repara que agora no numerador e no denominador podemos dividir por 3 e vamos ficar com 2 raiz de 3, que é o valor exato de x. Espero que este vídeo tenha sido útil para o teu estudo. Não te esqueças de deixar um like, subscrever o canal e até à próxima!